Tem muita gente que fala que livro mudam as pessoas, mas também tem muita gente que fala que não muda nada, livro não muda ninguém. E há quem diga que livro mudam as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Eu não sei qual das afirmativas estão corretas, mas eu acho que livro faz a gente repensar muita coisa na nossa vida. Faz a gente questionar nossas próprias teorias, os nossos paradigmas, as nossas verdades indubitáveis. E eu acho que esse livro, ele é um bom exemplo disso, Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk, um livro lançado pela Todavia no final do ano passado. A Olga é uma autora polonesa, ela é uma ativista, possivelmente ela seja o maior nome da Polônia atualmente na literatura contemporânea. Ela ganhou o Booker Prize de 2018, com uma obra chamada Flights, que eu acho que vai sair aqui esse ano, pela Todavia também, com o nome de Viagens, se eu não estou enganado. E ela é ganhadora também do Nobel do ano passado, junto com aquele outro autor, o Peter Honk, acho que é esse o nome dele. E esse livro é incrível, é fantástico. Foi a obra do mês de março do Clube do Starnone, o clube que eu mantenho com a Bárbara, do B de Barbário, e o Matheus, do Literato Brasileiro. E foi unanimidade, né? Todo mundo gostou desse livro e a gente bateu um novo recorde, que foi terminar o livro muito antes do mês acabar, porque a gente sempre discute no último dia do mês, mas a gente não se conteve e a gente fez uma discussão em tempo real praticamente. À medida que a gente lia um capítulo, a gente falava, a gente conversava, a gente questionava um monte de coisa. Então, só para vocês terem a noção de o quanto esse livro é cheio de reflexão, é cheio de ideias, cheio de conteúdo, né? Cada capítulo tem um mundo de coisa acontecendo. E é bem interessante porque é um núcleo muito pequeno, né? É uma cidade muito pequena. A história que, na verdade, eu peguei esse livro sem saber de absolutamente nada, né? Eu sei que ele está bem hypado, tem muita gente lendo, muita gente falando bem. Até então eu não vi nenhum comentário negativo acerca dele. Quem tiver, eu até peço que exponha seu ponto de vista lá nos comentários, né? Eu queria muito ver esse outro lado da moeda. Mas aqui a gente vai ter uma história. Ela começa com um tom um pouco mais abstrato, digamos assim, uma aura de devaneio, uma aura de... Ela tem uma aura esotérica que permanece o livro inteiro, mas eu acho que ele começa um pouco mais emotivo, um pouco mais no âmbito ali do onírico, do sonho, e depois ele vai sendo um pouco mais racional, ele vai colocando o pé mais no chão à medida que a história vai crescendo. Mas o que acontece? A gente tem um vilarejo ali numa área bem remota da Polônia, onde é muito frio, há muita neve, muito gelo. E isso reflete também na dinâmica das pessoas que moram ali, né? São poucos habitantes, são em torno de 7 casas, então é um vilarejo realmente muito pequeno, uma região que quase não vai ninguém até ali. Tanto é que a maioria dos moradores deixa aquelas casas e vai para um lugar, para uma cidade maior, um pouco mais confortável, com um clima mais ameno, e deixam as casas abandonadas lá. Só que há alguns moradores, na maioria mais velhos, né, pessoas que já estão ali há bastante tempo, que não saem do lugar o ano inteiro, ficam lá, né, e passam as 4 estações, inclusive a mais severa, que seria o inverno. O livro é todo contado em meio que tom confessional, assim. A gente tem uma narrativa que ela começa bem expositiva, mas depois ela vai assumindo um caráter mais de entrega, né, como se fosse realmente uma conversa bem aberta, onde a pessoa está se expondo, mas ela precisa de tempo para fazer isso, que é exatamente o que acontece com a do Sheiko. Ela é uma senhora de, sei lá, os seus 50 e poucos anos, ela já mora sozinha, ela já teve algumas profissões ao longo da vida, né? Já foi uma engenheira de construção de pontes, já foi professora e atualmente ela ainda dá aulas de inglês. Mas ela também tem eu acho que não seria nenhum trabalho, mas ela tem um apego muito grande ali com a astrologia, né? Ela faz mapa astral, ela gosta de saber disso e ela tenta estimular esse conhecimento nas pessoas que estão em volta dela, mas ninguém nunca se interessa. Mas é tudo muito interessante, tudo que ela traz ali, o ponto de vista que ela aborda, a maneira como ela expõe, né, os argumentos dela, é muito instigante. Então, à medida que eu ia conhecendo um pouco mais desse lado dela, eu ia me interessando também por aquilo que chamava tanto a atenção dela. Então, essa paixão dela pela astrologia vai meio que disseminando, assim, vai contagiando a gente. Além dela, tem alguns outros moradores, né, que ficam ali o ano inteiro, e começa a acontecer
uma série de mortes e que ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender direito o que está acontecendo. Tem algumas coisas estranhas com essas pessoas que vão aparecendo mortas no vilarejo, né? Algumas estão retorcidas, estão numa posição meio estranha, e há resquícios, há pegadas, há indícios de que animais estiveram ali próximo. Então ela começa a criar uma teoria de que os animais estão se vingando daquelas pessoas porque há muita caça, há muita perseguição com relação à natureza, ao meio ambiente. Tem muita gente ali que não respeita o convívio, né, com a natureza. E ela começa a tentar também fazer com que as pessoas acreditem nessa visão dela. E que há uma resistência por parte deles também. À medida que eles vão conhecendo esse lado dela com relação à astrologia e a essa teoria dos animais, as pessoas vão tendo uma noção de que ela é uma pessoa louca, que ela não tem uma ideia muito bem racional, enfim, que ela é uma senhora louca. A imagem que ela tem na cidade é exatamente de uma senhora que ninguém consegue dar valor àquilo que ela diz, porque ela é uma senhora que não tem um discurso muito condizente com a realidade. E assim a história vai se desenvolvendo, né? A gente vai tendo contato ali com a rotina daquele vilarejo, né, com a rotina daquelas pessoas. Alguns personagens vão aparecendo e vão saindo da trama, mas todos eles muito bem construídos, e eles implicam ali realmente eles são vetores da história, né? Eles não estão ali meramente como uma alegoria, como um enfeite, como algo a mais. Eles são importantes para a trama. Então todo mundo que está ali está por um motivo, está por uma razão, e eles são responsáveis por sustentar essa trama e para os rumos que ela vai ter dali em diante. Eu acho muito interessante a maneira como ela constrói os vínculos dessas pessoas, porque eles começam bem distantes uns dos outros, né? Uma região fria, as pessoas também têm esse caráter mais frio. Mas, à medida que o contato vai acontecendo por ocasião dessas mortes, né, e pela investigação que acontece depois, elas vão se aproximando, e essa proximidade ela é muito bonita até. Tem uma cena que eu gosto muito, que é de 3 personagens, a do Sheik, o esquisito, e um outro cara que aparece depois, um etimologista, que eles ficam debaixo de uma árvore, bebendo, cantando. Eu acho bem bonito, assim, esse encontro dos 3 me foi assim bem acalentador, digamos assim. Então eu diria que ele é bem completo, né? Ele tem esse lado, né, mais eu não diria nem romântico, mas é um lado um pouco mais emocional. Ele tem esse caráter de suspense também, nessa parte mais policialesca, de investigação, esse suspense. E ele tem essas reflexões todas, né, que ela promove acerca do meio ambiente, dos animais, do que a gente está fazendo aqui, né, com o que a gente tem à nossa disposição no planeta. E ela faz muita coisa legal com esse texto. Assim, ela tem uma criatividade absurda, ela tem um humor muito irônico e que funciona nas horas certas, na medida certa. Isso que é o mais interessante, isso que é o pulo do gato dela. Assim. Ela tem uma métrica bem minuciosa, então tudo ali é dosado. Ela tem uma mão muito boa para tudo que ela faz e tudo que ela propõe dentro da história. E a do Sheiko, que é a protagonista, ela é dessas personagens com certeza que você vai relembrar por muito tempo na sua vida, né? Poucos são os livros em que você consegue, depois que acaba a obra, essa história permanecer em você, de que maneira ela vai ficar. Mas aqui todos eles deixam uma marca, né? Deixam uma pegada. É meio que como os animais que estão aqui dentro, né? Eles deixam rastros. E esse livro fica na gente, né? Ela é uma personagem que você consegue, né, sentir uma empatia por ela, você consegue compreendê-la, mesmo você não concordando com algumas coisas que ela faz, nem por que ela faz. E isso também repercute nos outros personagens, né? Eles deixam a gente com essa sensação, né? Você consegue também ter um repúdio até mesmo por eles. Alguns deles são pessoas bem difíceis, né? Personagens bem difíceis. E a história é muito hermética, né? Então, como é um ambiente fechado, um ambiente distante, isso é passado para a gente dessa forma e a gente consegue comprar aquela ideia, porque é tudo muito bem construído, né? Os cenários são todos muito bem descritos, toda a parte psicológica também é posta para a gente de uma maneira muito clara, muito transparente. Então eu acho que esse Nobel, né, pelo menos por essa obra aqui em único, né, em caráter único, foi o único volume dela que eu li, até então é o único que tem aqui no Brasil. Já estou muito ansioso pelo Viagens, se é que é esse o título que ele vai ganhar aqui. E eu quero ler muita coisa dessa mulher, com certeza. Foi um ótimo achado aí de 2020. Né? Se você não leu, eu super recomendo que você o faça. Você não vai se arrepender, com certeza.
E me diz lá nos comentários, né, o que é que você achou, quem já leu, se você gostou ou não gostou. Como eu falei, eu queria muito saber, né, os comentários daquelas pessoas que não foram, né, convencidas por esse livro, porque eu realmente não vi ninguém até agora criticando essa obra. E eu acho importante ter esse outro lado, para a gente equilibrar essa balança. Então me diz lá embaixo, né, o que você achou. Avalie o vídeo. As redes sociais também estão lá embaixo no box da descrição. Obrigado por ter assistido e até mais.